Graça e paz. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco Mesquita, eu sou pastor da comunidade cristã de Dunamis e é um grande prazer estar com você, um grande privilégio você me dá de estar me recebendo aí no seu lar. Eu quero, querido, te preparar para uma palavra impactante, uma palavra que vai vir diretamente do coração de Deus ao teu coração. Abre o coração, hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito de santidade, o perigo que há no pecado, que o cristão não deve brincar com o pecado, que é algo muito sério. Então, abre o teu coração, inclina os teus ouvidos, atenta, considera o que vai ser dito agora. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Recebe essa palavra. Aleluia. Pai amado, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Pai querido, nosso coração transborda, Pai amado, de gratidão, Senhor, porque nós reconhecemos, Pai, que o Senhor completou a obra, Pai. A obra ela foi feita, Senhor, de forma perfeita, Pai. Existia um tempo, Senhor, que nós estávamos separados, andávamos, Senhor, em nossos próprios caminhos, Senhor, mas hoje não. Hoje, Pai amado, como filhos, Senhor, nós fomos, Pai amado, trazidos novamente para perto, e juntamente com Cristo, Senhor, nós estamos à Tua direita, assentados à Tua direita, Senhor, em uma posição de autoridade, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, acima de todo nome que se possa referir neste século, no vindouro, todo nome, Pai amado, que um dia existiu, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou nesta posição, e como filhos, Pai amado, nós podemos, Senhor, usufruir, Pai querido, da Tua graça, provar, Senhor, da Tua salvação, Pai, experimentar, Pai amado, de forma profunda, Senhor, tudo aquilo que o Senhor conquistou para cada um de nós na cruz do Calvário. Oh Pai, obrigado, porque o Senhor não veio para si mesmo, Pai, mas o Senhor veio por mim e por cada um dos meus irmãos, Pai, que compõem, Pai amado, a Tua igreja, que fazem parte, Senhor, do Teu corpo, Pai. Oh Paizinho, nós somos gratos a Ti, nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, e Pai, é com temor e tremor que eu me apresento esta noite aqui como Teu porta-voz, Pai. Unge-me, Senhor, flui, Pai amado, através da minha boca, Senhor, através da minha vida, Pai amado. Enche, Senhor, a minha boca, Pai amado, que no abrir, Pai amado, da minha boca, Senhor, a Tua palavra, ela flua de forma sobrenatural no nosso meio, Senhor. Que seja, Pai amado, algo do Teu coração aos nossos corações esta noite, Senhor, que eu diminua, Pai amado, e que o Senhor, Pai amado, cresça, que o Senhor apareça, Pai, que o Senhor transborde em minha vida, Senhor, Pai amado, que eu seja simplesmente, Senhor, um mero canal, Pai amado, um mero canal, Senhor, um mero canal, Pai amado, para que o Senhor possa falar, Pai amado, para que o Senhor possa comunicar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para falar esta noite, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós paralisamos toda a ação das trevas, todo levante maligno. No nome de Jesus, nós declaramos todo o coração voltado, inclinado
as verdades de Deus, toda mente cativa à obediência de Cristo, na autoridade do nome de Jesus, toda cegueira caindo por terra, Pai amado, olhos espirituais abertos, Senhor, a Tua glória, Pai amado, resplandecendo, Senhor, em nossos corações, na autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, em o nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus é bom demais. Amém, glória a Deus. Em todo o tempo. Amém. Aleluia. Você concorda comigo que o Senhor é bom? Você pode confessar comigo? Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Meus queridos, hoje à noite nós começamos com esse louvor maravilhoso, com esse mover tremendo de Deus no nosso meio. Amém? E enquanto nós louvávamos aqui, nós abríamos os nossos lábios e nós direcionávamos a Deus a nossa adoração, dizendo e falando para Ele que Ele é santo, que Ele é santo. E de fato o Senhor, Ele é santo, e Ele é digno de todo louvor e de toda adoração do seu povo. Ele é digno deste reconhecimento de cada um de nós. Amém? E o interessante é que eu percebia também o Júnior, ele sendo movido pelo Espírito de Deus, e teve um desses últimos louvores que nós clamávamos e nós cantávamos aqui, entoávamos com o coração reto diante do Senhor, e nós falávamos do desejo que existe ardente no mundo, para que Deus, Ele seja revelado, para que o Pai, Ele seja revelado. E de fato o Senhor, Ele está querendo ser revelado através da minha vida e da tua vida. Eu e você, nós somos estes canais que vamos revelar Deus aqui na terra. Você concorda comigo? Que nós somos o instrumento de Deus, nós somos o canal de Deus sobre a terra, para que Ele seja manifesto, para que Ele seja revelado de forma sobrenatural. E queridos, para que nós venhamos a revelar Deus através das nossas vidas, nós vamos ter que nos enquadrar naquilo que Deus planejou para cada um de nós. E uma das coisas que eu e você, nós temos que fazer é entender que eu e você, como cristão e como igreja, como membro que compõe o corpo de Cristo, nós temos que levar sobre a terra uma vida santa. E meu querido, viver em santidade não é viver de forma fantasmagórica, quantos sabem disso? Né? Não é viver sem tocar na terra, flutuando. Não, ter uma vida santa, como diz a própria etimologia da palavra, é ter uma vida separada, uma vida piedosa, uma vida dedicada e consagrada ao Senhor. Eu acho muito interessante, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, e nós vamos considerar alguns pontos, e nós vamos entender por que o cristão, ele tem que viver em santidade, e ele não pode brincar com o pecado. Diga assim: eu não posso brincar com o pecado. Aleluia. Queridos, eu como bom pregador, quando eu falo bom pregador, eu estou dizendo que como aquele que foi chamado para pregar e ama fazer aquilo que foi chamado.
Amém? Eu não estou trazendo nenhuma vanglória para mim, eu estou falando simplesmente do meu chamado e daquilo que eu fui chamado por Deus para fazer. Eu gosto de pregar e eu gosto de ver a igreja pegando fogo, eu gosto de ver os irmãos gritando, dando glória a Deus, aleluia, sapateando, correndo dentro da igreja, se jogando no chão, caindo na unção, sendo curado. É isso que eu gosto de pregar, é isso que eu gosto de fazer. Mas, queridos, muitas vezes nos é dado uma responsabilidade como pastor de trazer não aquilo que até mesmo muitas vezes eu gosto de ouvir, mas aquilo que eu sei que eu tenho que pregar para que a igreja ela de fato venha a viver aquilo que Deus tem planejado para ela, como corpo local, como filho de Deus, amém? Como algo específico para cada um de nós. Então, eu quero te dizer que o que eu vou pregar aqui esta noite é primeiramente para mim. Porque o primeiro a ser tratado por esta palavra sou eu. Amém? Assim que a palavra ela sai pela minha boca, através dos meus lábios, o primeiro ouvido que ela encontra é o meu. Quantos concordam comigo? Amém? Então, amados, se é Deus que está ministrando através da minha vida, eu não estou isento daquilo que eu estou pregando. Amém? Eu estou pregando primeiramente para mim mesmo. O primeiro a ser tratado esta noite aqui no nosso meio, sou eu mesmo. Eu não sou alguém especial, alguém que não faz parte desse corpo local. Eu faço parte desse corpo local como você. Amém? Então, o primeiro a ser tratado sou eu. Então, são de fato algumas instruções práticas, amém? Da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que entender que como cristãos nós temos que ter uma vida santa, nós temos que viver em santidade, porque o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é santo, e Ele requer isso de mim e de você. E primeira coisa que nós temos que entender é se Ele requer de mim e de você que venhamos a ter uma vida de santidade, é porque o próprio Deus, Ele nos dá a condição necessária para vivermos dessa forma. Ele não iria pedir algo de mim e de você que eu e você não temos ou não teríamos condição de dá-lo. Se Ele nos pedisse algo que nós não teríamos condição de dá-lo, Ele estaria sendo injusto. Quantos concordam comigo? Mas aquilo que Ele requer de mim e de você, aquilo que Ele nos pede, é porque eu e você temos condição de dar. Não porque nós somos fortes, não porque nós somos poderosos, mas por causa da graça dEle, por causa daquilo que Ele fez no Calvário, por causa da vida dEle que foi derramada naquele madeiro e me alcançou e te alcançou. E hoje, amados, como novas criaturas em Cristo, como nova criação em Cristo, amém? Forjado e criado pelo próprio Deus, nós temos condição de viver naquele nível que Ele planejou e preparou para cada um de nós. E eu quero te dizer que um nível de sucesso, viver uma vida vitoriosa e de sucesso para o cristão, não é ter muitas posses, não é ter muitas conquistas, não é ter muito, mas é ter uma vida pia, ter uma vida em santidade. Eu acho interessante que a Bíblia falando dos heróis da fé, lá no capítulo 11, a Bíblia diz que esses homens, eles passaram muitas coisas para servir ao Senhor. Muitos foram cerrados no meio, muitos foram apedrejados, muitos morreram ao fio da espada, muitos foram jogados a feras. Amém? Muitos viveram errantes em campos, no deserto. Muitos se vestiram de peles de animais. E eu acho interessante que a Bíblia fala, e ela continua falando desses homens, e ela diz o seguinte: homens que o mundo não era digno. Homens que o mundo não era digno deles. É isso que a Bíblia fala lá em Hebreus 11. Nós não podemos ou querermos nos adequar aos padrões deste mundo para alcançar o mundo. Você está me entendendo, meu querido? Nós temos que entender, aqueles que querem viver uma vida santa, primeiramente tem que reconhecer o estado atual, tem que reconhecer o pecado como pecado.
Nós não podemos fantasiar, tentar viver uma fantasia como Alice no País das Maravilhas. Não, pecado é pecado, irmão. E nós temos que reconhecer o pecado como pecado. Amém? O que é pecado? Errar o alvo. Sair do propósito de Deus para a nossa vida. Na vida de alguns o pecado, ele é relativo. O que é que o senhor está relativando, ô pastor? O que é que você está relativando o pecado? É aquilo que Tiago diz, se alguém sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, alguma coisa que é pecado na vida de uma pessoa não é pecado na vida do outro. Porque existe uma verdade geral de Deus para a minha vida e para a tua vida que nos é expressada através das Escrituras, mas existe algo específico, existe um plano específico de Deus envolvendo a minha vida pessoal. E se eu não me enquadro dentro deste plano, se eu não entro dentro daquilo que Deus planejou para mim, eu estou em rebelião, eu estou em pecado. A verdade é essa. Amém? Pecado não é somente adulterar, mentir, roubar, ter práticas homossexuais. Não é somente isso. E ter uma vida santa, da mesma forma, é ter uma vida separada. Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 12. Abra lá a sua Bíblia. Eu gostaria de ler um texto com você. Queridos, muitas vezes o Senhor, Ele é duro comigo e com você. Sabe por que o Senhor é duro comigo e com você? É simplesmente porque Ele nos ama. Da mesma forma que um pai zeloso, ele cuida do seu filho. E muitas vezes ele é duro com seu filho, porque ele consegue ver coisas devido à sua maturidade, que o seu filho não consegue ver devido à sua imaturidade, ou segundo a sua visão limitada. Amém? E muitas vezes o filho, quando ele é disciplinado, ele se sente injustiçado por causa do nível em que ele se encontra. Da mesma forma, o Senhor, Ele procede comigo e com você. O Senhor, Ele nos põe limite na minha vida e na tua vida, para que eu e você não venha a ter a capacidade de destruir as nossas próprias, ter a capacidade de destruir a nossa própria vida. Amém? Porque, como eu estava falando esses dias, eu estava tomando um café com um senhor que eu conheci agora há pouco. E eu estava falando de Jesus para ele, e eu disse estava falando exatamente sobre isso. Eu estava dizendo eu estava falando para aquele homem, que o homem, ele é um ser espetacular, extraordinário. Quantos concordam comigo? O homem, ele é um ser altamente criativo e altamente poderoso. Sabe por que o homem eu não estou pregando humanismo aqui esta noite, não. Sabe por que o homem é tudo isso? Sabe por que o homem é tudo isso? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem era para direcionar toda a glória e todo o louvor a Deus, porque o Senhor o fez desta forma. Mas quando o homem não está alinhado com a visão de Deus, quando ele não está no centro do propósito de Deus para a sua vida, ele tem a capacidade de pegar todo esse poder, toda esta criatividade e produzir algo que venha trazer destruição para ele. Quando tudo aquilo que o homem não é gerido pelo Senhor, quando Jesus não é o centro da minha vida e da tua vida, meu amado, as coisas não vão funcionar. As coisas não vão funcionar. Outro dia eu falando aqui, pregando, e eu falei a respeito da igreja de Laodiceia. Todos os estudiosos, eles são unânimes em falar que as 7 igrejas da Ásia representam a igreja de Cristo. É uma representação. Outros dizem que são 7 períodos da igreja cristã e que nós estamos vivendo o último período, que é a igreja de Laodiceia. Mas uma coisa, eles são unânimes, todos os estudiosos.
que as 7 igrejas são a representação da igreja de Cristo. E o interessante é que a igreja de Laodiceia, ela dizia o seguinte, ela dizia que era rica, abastarda e não tinha falta de nada. Mas Deus olhava para ela e dizia o seguinte: tu não é quente nem fria, tu é morna, e eu estou a ponto de te vomitar. Estou a ponto de te vomitar. E eu te digo mais: tu é miserável, tu é cega e tu é nua. E o Senhor, Ele diz: eu aconselho que de mim você compre colírio, ou óleo para ungir os teus olhos, para que você veja, vestes brancas para se vestir, para cobrir a tua nudez, e ouro refinado pelo fogo, para que você enriqueça. Aí não termina por aí. Jesus, ele diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Aonde Jesus ele estava nessa igreja, irmãos? Ele estava do lado de fora. Sim ou não? Ele estava querendo entrar, mas quantos sabem que o Senhor ele é um cavalheiro? Quantos sabem que o Senhor ele não vai tomar de assalto a minha vida e a tua vida? Quantos sabem que o Senhor ele vai dar sinais? Ele vai estar em volta da nossa vida, Ele vai dar toques, mas Ele não entra enquanto você não abrir a porta e você não convidá-lo para entrar e para que Ele possa sentar com você e ceiar. A ceia nós sabemos que é uma representação da comunhão. Era uma igreja que se encontrava totalmente cega e míope. Não tinha a sua visão alinhada com a visão de Deus. Ela via algo totalmente contrário daquilo que Deus via a respeito dela. Você sabe, meu amado, que cada um de nós, qualquer um de nós, podemos incorrer nesse erro. Podemos cair nesse erro. Nós podemos chegar em um ponto em nossas vidas que nós podemos dizer o seguinte: olha, eu estou muito bem, eu sou rico, eu sou abastado, eu não tenho falta de nada. E o Senhor ele olhar para mim e para você e dizer: olha, você é miserável, segue nu. Você é miserável, cego e nu. Eu te aconselho, o Senhor diz, que compre. E nós vimos e nós aprendemos que o comprar é a rendição. Qual a moeda de troca no reino de Deus? É a rendição. Aquele homem que procurava pérolas de grande valor, quando ele encontrou um campo que tinha uma pérola, a Bíblia fala que ele vendeu tudo que ele tinha, ele entregou tudo que ele tinha e comprou aquele campo. A grande verdade, meu querido, é que o Senhor ele não vai aceitar dividir o meu coração e o teu coração com nada, nem com ninguém. O Senhor ele tem que ser o centro. Se nós quisermos ter sucesso como cristão, se nós quisermos ter uma vida sobrenatural, o Senhor ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro. Tudo na minha vida e na tua vida deve ser consagrado a Ele. Meu querido, nós não podemos perder o bom hábito de envolver o Senhor em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos tão influenciados por este mundo, nós entramos em uma vida tão acelerada, uma vida tão louca, que a gente começa a fazer as coisas de forma automática. E quando nós entramos no automático, queridos, nós começamos a sofrer danos. Você sabia que nós começamos a sofrer danos? Por que nós começamos a sofrer danos? Porque nós começamos a fazer as coisas na nossa própria força, na nossa própria suficiência, na nossa própria capacidade humana. Quando o Senhor Ele quer e Ele espera que eu e você venha depender inteiramente dEle, a nossa vida vem estar totalmente dependente dEle. Aleluia. Hebreus 12, verso 14.
E isso é ter uma vida em santidade. Olha só o que ele fala aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 14. Eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa epístola aos Hebreus. Ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação. Olha só, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, eu gostaria de dar ênfase nessa frase, diga ninguém, diga ninguém, diga mais uma vez, ninguém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu amado, me diz uma coisa: a quem foi direcionada essa epístola? A quem foi direcionada esta carta? É algo direcionado a mim e a você. É uma carta direcionada à igreja. Aqui, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito de Deus, ele não está falando a ímpios, ele não está falando a pessoas que não conhecem ao Senhor. Pelo contrário, Paulo está falando a cristãos, que estavam até vivendo um momento de desânimo em sua vida, devido às muitas perseguições que eles estavam passando. Eles estavam querendo retroceder, alguns estavam querendo voltar à prática do judaísmo, outros estavam querendo se desviar do caminho. E Paulo, ele dá incentivo para eles. Depois de falar do capítulo 11 dos heróis da fé, o preço que aqueles grandes homens pagaram, o preço que aqueles grandes homens pagaram para servir ao Senhor, e as glórias que eles tiveram por servir ao Senhor, por obedecer, por ter uma vida de fé, que é isso que Deus ele requer de mim e de você. Ele continua falando, ele diz o seguinte: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que significa a palavra ninguém? Ninguém é ninguém. Não tem como ver o Senhor sem santificação, meu amado. É algo direcionado a cristãos. E eu costumo dizer que essa tem uma aplicação dupla. Tanto diz respeito ao juízo naquele dia que nós vamos estar diante dele, como também você ter uma vida guiada e conduzida pelo Espírito de Deus. Amém? Aí no verso 15 ele diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja o quê? Faltoso, separando-se de quê, irmãos? Olha só que coisa tremenda. O escritor de Hebreus, ele diz que eu e você, nós podemos nos separar da graça. Nós fomos alcançados pelo quê? Pela graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou. Pela graça eu e você, nós somos salvos. Sim ou não? Mas Paulo, ele fala que se o cristão ele começar a viver uma vida sem santidade, ou viver de forma deliberada na prática do pecado, o que é que vai acontecer? Ele vai se separar da graça de Deus. A graça de Deus não trará mais cobertura sobre a sua vida. Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de quê, irmãos? De amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam o quê? Contaminados. Aí no verso 16 ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi o quê, irmãos? Diga Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Eu acho interessante que aqui o escritor de Hebreus ele usa o exemplo de Esaú. Nós sabemos que Esaú, ele foi o filho primogênito de Isaque, que foi filho de Abraão. E amados, nos tempos do Antigo Testamento, dos patriarcas, o filho primogênito, pela lei, ele tinha direito a uma porção dobrada. Diga assim: o filho primogênito, ele tinha direito a uma porção dobrada. Mas nós temos que entender o seguinte, que
muito poder significa também muita responsabilidade. Cabia também ao primogênito a responsabilidade de cuidar da mãe e das irmãs. Ele tinha a porção dobrada, ele ganhava o dobro de tudo aquilo que os demais filhos ganhavam, mas ele tinha responsabilidade, existia uma responsabilidade sobre a vida dele, cuidar da mãe e das irmãs. E é exatamente aqui, que esse texto, que eu acho interessante, falando de Esaú, que ele foi um homem profano, um homem que não teve o temor do Senhor na sua vida, e ele vendeu, ele trocou por um prato de lentilhas, nós conhecemos a história, o direito que ele tinha de primogênito, ou primogenitura. E meu querido, Deus ele leva, talvez Esaú, ele fez aquilo, né, achando que depois ele ia chegar para Jacó, seu irmão, que depois mudou de nome para Israel, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ia dizer, rapaz, eu estava brincando, eu só queria comer o teu feijão mesmo, esse negócio de dar primogenitura, tu é doido, é macho? Mas queridos, ele não esperava que Deus levaria muito a sério aquilo que ele fez. Apesar de Jacó agir como agiu, ter defraudado e tudo, depois que ele recebeu, o próprio pai, Isaque, o seu próprio pai diz assim, olha, eu não posso voltar atrás naquilo que eu fiz, eu já abençoei, eu já dei a bênção da primogenitura para ele, eu não posso desfazer o que eu fiz, mesmo ele enganando, defraudando. Nós sabemos que Jacó fez, mas a Bíblia aqui fala que Esaú, ele vendeu, ele agiu de forma profana, sem temor, vendendo o direito de primogenitura. E olha só o que a Bíblia fala, é aqui que eu quero chegar. Vendeu o seu direito de primogenitura, verso 17, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi o que, irmãos? Ele foi o que? Rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Queridos, primeiramente eu quero chamar a tua atenção para esse texto, e eu quero chamar a tua atenção a respeito de que assunto o texto verdadeiramente está falando aqui. Você tem que entender que aqui o texto não está falando de salvação. Amém? O assunto do texto é sobre o direito de primogenitura. Aqui não está falando de salvação. O texto não está dizendo que Esaú perdeu a salvação. Não é isso que o texto está falando. Amém? O que o texto bíblico está me ensinando e te ensinando é que o pecado, ele muitas vezes pode trazer um dano irreversível para a minha vida e para a tua vida. Não está falando aqui de perdão de Deus, que Deus não perdoa pecado, não. O Senhor, Ele perdoa o meu pecado. E Ele perdoa o teu pecado. Pastor, existe um pecado imperdoável? Existe. O pecado contra o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus nos ensinou a respeito desta verdade. Mas não é isso que está falando esse texto. O texto está falando de uma posição ou um direito que Esaú tinha como filho primogênito e que ele perdeu, ele sofreu um dano, que ele chorou, ele se arrependeu, ele buscou de todas as formas consertar aquilo que ele tinha feito, ele não conseguiu consertar. Por causa de um erro. É por isso que eu estou te chamando a atenção, meu querido. É por isso que eu estou te chamando a atenção para o perigo que há em não se fazer ou viver aquilo que Deus planeja para que eu e você venha viver. Eu estou te chamando a atenção a respeito do grande perigo que há em não viver em santidade, viver na prática do pecado. Porque Deus, Ele sempre vai me perdoar e vai te perdoar, se nós não pecarmos contra o Espírito Santo, ou praticarmos o pecado que é para a morte, como fala lá em 1 João. Não que o pecado, o salário do pecado não seja a morte, porque sempre vai ser. Mas quando 1 João fala pecado para a morte, por esse eu digo que não deve orar,
Ele está falando do pecado contra o Espírito Santo, aquele que não tem jeito. Amém? E não é sobre isso que ele está falando aqui. O que eu estou dizendo é que o pecado ele pode trazer um dano para a minha vida e para a tua vida, que muitas vezes pode ser irreversível. Porque o Senhor ele sempre nos perdoa. Deus ele perdoa e esquece. Os homens, alguns perdoam e esquecem. Outros perdoam e não esquecem. E outros não perdoam e nem esquecem. E muitas vezes o pecado ele tem a capacidade de macular a tua vida. E você levar essa mácula para sempre. Eu vou dar exemplo meu, de um pastor. Já pensou um pastor que cai em adultério? Eu, através de um ato de adultério, eu posso destruir não somente a minha vida, como também a vida de muitas pessoas que eu estou influenciando. E trazer um dano irreversível para a minha vida e para o meu ministério. Pode até acontecer de eu me levantar, eu estou usando um exemplo, de eu me levantar, voltar para o ministério, mas com segurança eu te afirmo, querido, nunca mais eu chegarei no nível que eu poderia chegar, se eu tivesse levado uma vida pia, santa, reta, justa diante do Senhor, e tivesse sido fiel à minha esposa. Eu estou te falando que o pecado ele pode macular a nossa vida, porque o pecado ele faz isso. O pecado ele tem a capacidade de deformar aquilo que é lindo, aquilo que é maravilhoso. O Júnior ele abriu o nosso culto hoje, lendo um texto que está lá em Isaías no capítulo 53, que fala a respeito da ressurreição de Jesus. Eu não vou ler esse texto especificamente porque ele já leu, ia ler, mas como ele já leu, eu vou ler apenas as afirmações anteriores a ele, lá no capítulo 52. Abra sua Bíblia lá, em Isaías capítulo 52. Então a primeira coisa que nós temos que considerar a respeito do pecado e não viver uma vida santa, é que o pecado ele pode trazer danos irreversíveis para a nossa vida, para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Porque, amados, existem vários níveis de juízo. Existe juízo de Deus contra a nação, existe o juízo de Deus contra um estado, uma cidade, contra uma família, contra uma casa. Eu sei que a Bíblia fala que muitas vezes os filhos eles não levarão os pecados do pai, nem os pais levarão os pecados dos filhos. A alma que pecar, esta perecerá, esta morrerá. Mas existe outro texto que fala que Deus, ele também visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Pastor, o senhor está crendo em maldição hereditária? Eu estou dizendo o seguinte, que o pecado que você praticar pode alcançar o seu filho. Eu vou dar um exemplo prático das Escrituras. Aqueles homens que armaram para Daniel ser jogado na cova dos leões. Vocês lembram deles? Eles manipularam, fizeram uma forma do rei assinar um decreto para que ninguém se curvasse, nem buscasse nenhum outro Deus, senão. E eles armaram para que Daniel ele fosse lançado naquela cova. Daniel ele foi lançado na cova, Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Quando Daniel saiu, aqueles homens que haviam armado para Daniel, eles foram lançados na cova. Mas acontece que eles não foram lançados sozinhos. Foram lançados também as suas esposas, os seus filhos e os seus servos. O pecado daqueles homens alcançou toda a sua família. Nós vemos isso na revolta de Coré, no deserto. Datã, Abirão, da mesma forma. Eles se rebelaram, eles se levantaram contra Moisés e Arão, e todos os seus familiares, e tudo aquilo que eles tinham, sofreram a pena também, junto com eles. Nós vemos o pecado de Israel, que atingiu toda aquela nação e toda aquela geração.
Então, queridos, o pecado é algo muito sério que eu e você, como cristãos, nós não podemos brincar com o pecado. Pecado é algo diabólico, é algo que manifesta o diabo. E não Deus, e nós como filhos de Deus, nós temos que manifestar o Senhor através das nossas vidas. Então, outra coisa, outro fator, é que o pecado, ou outro ponto, querido, é que o pecado ele tem a capacidade de deformar. Diga, o pecado, ele deforma. Isaías 52, a partir do verso 13. Isaías 52, verso 13. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Está falando de quem aqui, irmãos? Esta é uma profecia a respeito do Messias, a respeito daquele que viria para me resgatar e te resgatar. Esse texto de Isaías, ele está falando do próprio Jesus, está falando da morte vicária de Jesus no Calvário, como nosso substituto, amém? E o texto ele diz o seguinte, verso 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto era muito o que, irmãos? Diga, desfigurado, diga desfigurado. Mais do que o de outro qualquer. E a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então a Bíblia fala que o seu aspecto era totalmente desfigurado. Era desfigurado. O que é que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário? A Bíblia diz que o meu pecado e o teu pecado foram lançados sobre ele. Então, amados, nós temos que entender que o pecado ele desfigura o corpo de Cristo. Ele tem a capacidade de desfigurar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo hoje? Diga, sou eu e você. Eu acho interessante que Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Qual é a vontade de Deus? É revelar Jesus através da minha vida e através da tua vida. E o pecado ele tem a capacidade de desfigurar o corpo. O pecado ele tem a capacidade de desvirtualizar, de deformar. Que foi isso que aconteceu fisicamente com Jesus. Ele se desfigurou. Ele ficou totalmente deformado no Calvário. Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Ele enfermou naquele madeiro. Ele era o mais desfigurado dos homens. A Bíblia fala que ele não tinha aparência humana. Porque o pecado desfigurou totalmente ele. Meu querido, quando o cristão ele começa a viver na prática do pecado, ele perde a capacidade de revelar Jesus através da sua vida. Amém? Ele perde a capacidade de revelar Jesus através da sua vida. E foi para esse propósito que eu e você nós fomos levantados. Para revelar Cristo através de nós. O pecado, lá em Isaías, eu gostaria, já que nós estamos aí, passe algumas páginas e vá lá para o capítulo 59 do livro de Isaías. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Olha só, se você for ler o livro de Isaías, você vai ver que mais da metade do livro de Isaías são palavras de juízo direcionadas para Israel. O livro de Isaías ele tem 66 capítulos. 66 capítulos.
Desses 66 capítulos, 37 capítulos falam de juízo. As escrituras, elas têm 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. O equivalente a isso são os livros do Antigo Testamento que falam basicamente de juízo. Traz a verdade a respeito do homem espiritualmente morto, buscando a presença de Deus. E 27 capítulos falam de redenção, falam da redenção futura, do Messias que viria para resgatar. Então aqui nós estamos vendo Isaías ele trazendo uma palavra de juízo. Sabe por quê? Porque esse povo, eles tinham um ajuntamento solene, eles buscavam o Senhor através de sacrifício, mas o coração estava afastado de Deus, eles se prostituíam buscando outros deuses, amém? Os seus ministros, os seus sacerdotes eram corruptos, os seus príncipes e reis eram corruptos, a iniquidade estava tomando posse da nação. Então o profeta Isaías ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão dizendo o quê? Vocês estão dizendo que o braço do Senhor está encolhido, que Deus ele não está ouvindo a oração de vocês. Sabe por que está acontecendo isso? Aí ele continua: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não, o que, irmãos? Vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, conhecem o mal e dão à luz a iniquidade. Por que que o Senhor ele não estava salvando? Por que que o braço do Senhor não estava estendido para abençoar aquele povo, para se levantar contra os inimigos de Israel, que estavam trazendo dano e destruição para aquela nação? Por que que as orações deles não estavam sendo ouvidas? Por quê? Por causa da prática da iniquidade que existia no meio da nação. Nós sabemos, amados, que o povo de Israel é o povo da aliança do Antigo Testamento. Era o povo que era aliançado com Deus. Amém? Era a descendência de Abraão. Eu e você hoje, nós somos o povo da aliança do Novo Testamento. O sangue de Jesus, nós somos aliançados com Deus através do sacrifício de Jesus. Nós podemos anular esse sacrifício? Sim, nós já vimos aqui que nós podemos nos apartar da graça de Deus através de uma vida iníqua. Vivermos na prática deliberada do pecado vai trazer juízo para as nossas vidas, vai trazer dano para as nossas vidas. Nós não podemos brincar com o pecado. Pecado é pecado. Fofoca é pecado, mentira é pecado, roubo é pecado, fornicação, sexo antes do casamento é pecado, prática homossexual é pecado. Irmãos, nós temos que chamar pecado de pecado. Pecado é pecado. Aleluia. Eu sei que é uma palavra, irmãos, que não nos empolga muito, mas é uma palavra que nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir. Nós não podemos ficar à vontade. Essa é a grande verdade. Meu querido, se nós entramos em uma igreja e estamos na prática do pecado e saímos da igreja confortáveis, se nós não formos afrontados, eu fico na dúvida do que é que está sendo pregado nessa igreja. Aleluia. Então ele diz,
que não é o braço do Senhor que está encolhido, não é que o Senhor ele esteja surdo e não esteja ouvindo as orações, mas são as iniquidades, são os pecados que fazem separação, que os afastam do Senhor, são os pecados. Amém? Nós temos que entender a nossa posição. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler bastante as Escrituras hoje, esta noite. E o tempo já está voando. Meu Deus. 1 João. Vamos ler 1 João capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós temos tantos textos que falam a respeito do pecado. Vamos ler logo 1 João capítulo 3, a partir do verso 4. Olha só o que é que João, movido pelo Espírito de Deus, ele fala aqui nesse texto. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o que, irmãos? É a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para o quê? Para que foi que o Senhor ele se manifestou? Para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nele quem? Diga em Jesus. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, está falando da minha condição e da tua. Nós como cristãos, o que é que determina que eu e você nós somos cristãos? É o fato de estarmos nele. Amém? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 12, diz que por intermédio de um só Espírito, todos nós fomos batizados no seu corpo. No momento em que nós nascemos de novo, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, nós passamos a estar nele. Nós fazemos parte dele, nós somos uma extensão dele aqui na terra. E a Bíblia fala que a condição daquele que está nele, está falando de mim e de você. A condição daquele que está nele, todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Olha só o que eu falei. Nós vimos lá em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, que sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu falei que esse ver tem uma aplicação dupla. Diz respeito a ver o Senhor, estar diante dele, aceito na sua presença, quando nós partirmos, quando nós estivermos com ele na eternidade, mas também o fato de vê-lo aqui na terra, porque o cristão que vive na prática do pecado, ele vai entrar em um estágio de cegueira espiritual, endurecimento espiritual, em um estado de insensibilidade espiritual. E ele fala aqui, ó, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Aí verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, ele é o quê? Justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede de quê, irmãos? Diga assim, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Aí no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus, está falando de mim e de você. Diga, está falando de mim. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, por quê? É nascido de Deus. Aí verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça, são aqueles que não vivem na prática do pecado. Os filhos do diabo são aqueles que manifestam o diabo através das suas obras. E o que é manifestar o diabo através das suas obras? É viver na prática do pecado. Por quê? Porque o pecado procede do diabo. Ele é o primeiro que pecou, que experimentou isso. Ele é o pai da transgressão, da rebelião. Ele é o pai da mentira, sim ou não? A Bíblia atribui um filho ao diabo. Qual é a única coisa que o diabo é pai? Da mentira, sim ou não? Não é isso que João fala? Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, que o Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Quando ele fala, quando ele mente, ele está falando algo que é próprio dele, porque ele é mentiroso desde o princípio. Mas a Bíblia fala que aquele que permanece nele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque em nós, que somos nascidos de novo, permanece a divina semente. Existe uma divina semente que foi depositada na minha vida e na tua vida, meu amado. E nós não podemos viver na prática do pecado. Por quê? Porque o pecado, ele continua matando. O salário do pecado continua sendo a morte. Você sabia que o salário do pecado, ele é a morte? Antes de Cristo e depois de Cristo. Isso não mudou, esta realidade, ela não foi transformada. Aleluia. Meu querido, eu sei que você foi abençoado com essa palavra. Eu sei que é uma palavra que muitas vezes nós não vamos estar gritando, dando glória a Deus, porque é uma palavra de repreensão. Mas não te esquece, o Senhor, ele repreende a todo aquele a quem ele ama. Então eu te convido para você fazer parte dessa família. Vem aqui nos visitar na Avenida Coronel Miguel Dias, 1404. Todos os domingos, a partir das 18h30, nós estamos aqui. Amém? Quarta-feira nós temos uma sala de oração, nós oramos a partir das 20 horas. Eu te convido também para fazer parte desse momento único de oração. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, amém? No nosso Instagram, no nosso Face, no nosso canal do YouTube. Todas essas informações você tem aqui. Então Deus te abençoe, em o nome de Jesus.